Olá, eu sou Rodrigo Munari e esse é o Fabincast, a série Entre Leis e Mentes. Assunto bom tá aqui. Convidado de respeito tá aqui também. Hoje a gente vai conversar com a Cíntia Burilli e o Cristiano Reschke. O assunto, o tema, uma coisa chamada oversharing. Acho que é assim que se fala. A Cíntia depois vai falar melhor sobre isso. Mas agora é hora da vinheta, que vai e vem rapidinho. Cristiano Reschke, esse homem de branco à minha frente. Cíntia Burilli, essa mulher de branco à minha frente. Eu quero que vocês contem um pouquinho de quem vocês são para a gente entrar nesse assunto que vai ser muito, muito legal da gente poder conversar. Nós três, contigo que está nos assistindo. Primeiramente, Cíntia, por favor. Muito obrigada, Rodrigo, obrigada, Cristiano, pela parceria aqui na troca que a gente vai ter. É um prazer muito grande estar aqui com vocês para falar dessa temática que é a temática do momento, né? E antes disso, para falar um pouquinho de mim, então, eu sou advogada em Direito de Família e Sucessões, sou uma estudiosa também do direito da criança e do adolescente, sou professora na casa, na Fabim, Tô fazendo doutorado na UFPR, então sou da área da pesquisa também, uno a prática com o mundo acadêmico e sou uma apaixonada pelo direito. E muito embora às vezes a gente fique um pouco desacreditado, eu ainda tenho um certo otimismo no futuro, ainda acredito, espero que a gente possa aí construir um direito melhor para todos, meu amigo. É que o conhecimento dói. Dói. Então, quanto mais a gente se aprofunda, quanto mais a gente abre o nosso horizonte de percepção das coisas, a gente fica um pouquinho doído. Dói. Mas também é o conhecimento a possibilidade de redenção da gente. Então, dói um pouco, mas a gente está bem encaminhado. Tamo junto. Cristiano. Então, Rodrigo, um prazer estar aqui. Cíntia, também agradeço a parceria nesse podcast bom, sou delegado de polícia há 15 anos, já passei por alguns locais na atividade, atuando na inteligência, na lavagem de dinheiro, temos até um pouco distantes do que a gente vai conversar agora, mas atualmente trabalho em Canoas como delegado regional e temos uma delegacia de proteção à criança e adolescente, temos um cuidado com essas questões que envolve a proteção, a prevenção e especialmente também a repressão aos crimes praticados contra a criança e adolescente e principalmente sou pai de 2, então esse assunto interessa bastante porque o maior desafio é justamente o cuidado que a gente tem no desenvolvimento da criança e adolescente, o desenvolvimento adequado que nos desafia cada vez mais pelo que nós temos de acesso à informação e de certa forma um descontrole em relação ao que eles têm à disposição. Tá? Somos seres do nosso tempo e a gente precisa ter a compreensão do que nos rodeia para a gente poder se relacionar com isso. Vocês já viram que são pessoas que têm muita credibilidade para poder falar sobre o tema. Há um vídeo que rolou nas redes de um cara chamado Felca que balançou um pouco dessas estruturas do nosso pensar social, assim, porque meio que todo mundo em algum momento fala das crianças, dos adolescentes que precisam de proteção, mas até que ponto a gente efetivamente age para essa proteção, né? Eu não me furto de pensar que cada um de nós vai se relacionar de uma forma sadia com os nossos filhos porque eu os conheço, porque eu sei que estamos falando de pessoas que a gente tem algumas crenças parecidas de como é que a gente deve se relacionar.
Mas e o vizinho da gente, que a gente só dá bom dia, talvez, ou nem isso, será que também tem uma mesma condição de relação? Esse vídeo que o Felca fez, um trabalho de bastante tempo, de pesquisa dele, meio que deixou muita gente de cabelo em pé. E a gente vai falar sobre isso também. O fenômeno do oversharing. Fui bem, Cíntia? Foi bem, foi excelente, Rodrigo. Quando a gente fala em adultização infantil, do que a gente está falando exatamente? Por que esse termo tem causado tanta preocupação hoje e principalmente depois desse vídeo do Felca? Eu acho que a questão da adultização, Rodrigo, o Felca traz isso de uma maneira muito clara no vídeo, né? Ela significa aí uma antecipação de fases na vida de uma criança e de um adolescente, né? Então, a gente tem crianças e adolescentes, eles têm estágios de desenvolvimento até chegar à fase adulta. E quando a gente fala na adultização infantil, a gente está antecipando essas fases para crianças que não têm desenvolvimento, que não têm discernimento ainda necessário para enfrentar aquele momento. Ali no vídeo, ele traz a situação da Camilinha, no sentido, numa fase específica do adulto, que é a questão da sexualidade, né? Da hipersexualização, ali no caso da Camilinha, que a gente tem outros exemplos aí, a Melody também, mais antigo ainda, né? Que traz essa questão da hipersexualidade. E a gente tem esse fenômeno chamando cada vez mais atenção pelo número de, especialmente aqui, a gente pode dizer crianças e adolescentes, muito embora na adolescência eu acho que isso acabe aflorando um pouco mais, mas a Melody é um exemplo de que iniciou ainda quando criança, e a própria Camilinha também, a gente começa a identificar uma proliferação maior desses casos, né? A gente começa a identificar isso de uma forma escancarada nas redes sociais, o quanto essa adultização está virando o novo normal, né? E o quanto as redes sociais exploram, né, isso. Para esclarecer, adultização infantil e erotização da infância é a mesma coisa ou são lugares diferentes? Não, eu não sei, Cristiano, qual é a tua opinião, mas a verdade é a questão da erotização, ela é uma parte da adultização. Ela está inserida no processo, né? Ela está inserida no processo de antecipação da fase de desenvolvimento. Achei pertinente a gente falar sobre isso porque muita gente confunde. Acho que a adultização é só a erotização infantil. Eles entendem que o errado, né? Muitos entendem que o errado é isso. E é interessante a gente trazer isso, e outro exemplo que a gente pode trazer é o próprio trabalho infantil, né, Cristiano? Os digitais influencers mirins, que a gente chama, uma das fases das questões que antecipam e que apresenta essa adultização de forma antecipada no desenvolvimento daquelas crianças é justamente essa exposição, porque quando a gente vê canais no YouTube, né, a gente teve ali a Bel para Meninas, que foi um canal que foi aí, também entrou nas trending topics, que a gente chama, né? A gente essa produção que eles têm de vídeo é trabalho, né? É um trabalho infantil que pela nossa Constituição é vedado, né? Ali antes dos 16 anos, condicionado a partir dos 14 na condição de menor aprendiz. Mas quando a gente fala, então, da adultização, inclui, inclusive, por exemplo, a questão do próprio trabalho infantil. Isso, assim, contribuindo, o trabalho infantil, ele existe há muito tempo, né? Tanto que era uma normalidade. Crianças, por terem a mão pequena, trabalhar numa fábrica, a limpeza de chaminés, se a gente voltar décadas e décadas atrás, e a sociedade ela vai evoluindo e vai começando a compreender que ele não é um mini adulto, né? Que ele é um ser em desenvolvimento, que os jogos têm que ser jogos educativos, que a percepção dele é diferente, ele é mais vulnerável. E quando a gente traz de novo, começa a reviver um trabalho infantil sem perceber. E esse escalonamento vem com a situação da internet, com a situação da multiplicação rápida da informação e disseminação, faz com que se torne atrativo aquele ambiente e traz uma normalidade porque entra no jocoso, entra na brincadeira, e aí aquilo ali é uma brincadeira que eu estou ganhando um dinheiro. E mais gravoso ainda é quando tem um adulto por trás se valendo daquela criança,
né? E trazendo elementos onde ela não está preparada para lidar ainda. Né? Não está preparado para lidar com um soft porn. Às vezes as pessoas normalizam coisas que eles não têm ainda uma capacidade para compreender do que está no ambiente da brincadeira, do que está no ambiente da conversa adulta, e eles são inseridos ali sem um regramento, né? Sem um amparo. E isso é uma preocupação, porque a gente antecipa e a gente normaliza isso, e o que nós vamos entregar ali na frente, tá? Como que a gente consegue recuperar esse processo? Porque a gente tem visto uma capacidade, uma geração com uma frustração muito elevada, não consegue lidar com a frustração, melhor dizendo. Para eles, o processo fácil de adquirir as coisas, e aí depois a gente pode fazer um gancho em relação ao que são os influencers hoje, e não é uma crítica generalizada a influencers, mas tem influencers e influencers, né? E nós trazemos alguns que têm uma vida falaciosa, que tem um fake ali por trás, trazendo elementos que brilham os olhos, pessoas que não conseguiriam escrever um texto simples de 2 parágrafos e que estão milionários. E aquilo ali incentiva. Eu presenciei isso em casa. Eu quero ganhar dinheiro de alguma forma com isso. Quero ser isso. Quero ser isso. Né? E como quero ser isso? Como se transforma nisso da noite para o dia? É como é vendido. Eu estava escutando vocês e aí minha cabeça já fica passando por 1000 lugares, inclusive por lugares da minha experiência, da minha vida. Há um fenômeno que já acontecia quando eu era criança e acontece hoje, mas potencializado pela internet, que é meio que uma condição que a sociedade fecha os olhos para uma criança que é famosa, mas que ela está trabalhando e às vezes é ela quem sustenta a família inteira, e a família vive daquele esforço, daquele trabalho daquela criança que não pode ser criança, né? Geralmente essas pessoas que eu fiquei pensando assim, da minha infância, as crianças que eram megastar, né, não conseguiram ser adultos com uma condição mais ou menos razoável de vida digna. E o que eu percebo hoje com a questão desse mundo virtual, da internet, né, desses influencers, é meio que motivo de orgulho para a família. Meu filho é famoso, meu filho deu certo, olha só, ele ganha dinheiro com isso. As pessoas em geral não sabem quão nociva é a fama para um adulto equilibrado. O poder que isso tem e como isso pode causar desequilíbrios. Imagina isso para uma criança. E para uma família que às vezes o pai ou a mãe vê naquela criança ali uma possibilidade de criar e suprir expectativas que ele nem achava que tinha, e aí vê que esse mundo está acontecendo, né? Então, por isso a importância da gente falar sobre essa questão dessa superexposição. Essa superexposição, qual é o limite saudável para essa exposição aí? Olha só, Rodrigo, eu nessa discussão sobre a superexposição, ou sobre o oversharing, que a gente chama, né? Eu tenho uma opinião acadêmica no seguinte sentido, de que a gente tem aqui pessoas que defendem que os pais vão ter liberdade de expressão para poder divulgar os filhos e compartilhar e expor. E a gente vai ter uma outra vertente que diz que os pais não podem fazer isso, que a partir da ideia dos atributos do poder familiar, os pais estariam vedados a fazer isso, não poderiam ter nenhum tipo de compartilhamento. Eu entendo que existe um caminho do meio, que a gente pode pensar numa construção de um compartilhamento saudável, de um compartilhamento consciente, de um compartilhamento responsável. E os limites, para mim, eles estão aí, né? Porque eu acho que a gente não pode simplesmente ignorar que hoje a gente vive o momento da sociedade da informação, a gente vive hoje, né? A gente nem pode dizer mais que a gente está na transição do analógico para o digital, a gente já vive o digital. Já temos nativos digitais. Né? A gente já tem nativos digitais, então, assim, seria, eu acho, assim, meio, assim, utópico a gente querer esperar que não vá ter esse tipo de exposição, mas essa exposição, ela precisa ser limitada.
vida, ela precisa ser respeitada, né? Então, quando a gente pensa no fenômeno do oversharing ou da superexposição, pensando no viés do direito, da análise jurídica disso, a gente tem quase que uma colisão de direitos, né? A gente tem, de um lado, a liberdade de expressão dos pais e a própria questão do poder familiar ou da autoridade parental. E, de um outro lado, a gente tem os direitos da personalidade daquela criança, daquele adolescente, né? Que vai estar ali o direito à imagem, ao nome, às opiniões. A gente vai ter ali também a questão do próprio princípio, né? Do livre desenvolvimento, que também consta na nossa LGPD. Então, o que a gente tem que ter em mente é que a gente tem aqui uma colisão desses direitos e que a gente vai precisar, dentro de uma análise casuística, quando isso se colidir, avaliar o que vai prevalecer ali. E dentro antes disso, né, eu digo que eu acho que quando eu vejo a questão do sharing, eu acho que a gente está sempre enxugando gelo, né, e eu tento sempre pensar em formas a gente tentar prevenir, em tutelas preventivas, e não reparatórias, né, porque se a gente está reparando é porque o dano já aconteceu, né. Vamos lembrar, voltando um pouquinho daquilo que tu falou, a própria Larissa Manoela, né, quem sustentava a família inteira e, além de ter tido de ter sido roubada, imagina o absurdo, né, dos pais roubarem a própria filha e perderem o vínculo, né? Eu acho que o mais triste disso tudo é justamente o que tu falou, né, Rodrigo? A questão da fama, do poder, do dinheiro e de como isso cresce, né? Ao ponto de tu simplesmente desestruturar uma família inteira. Então, quando a gente pensa em limites, eu acho que a gente precisa primeiro entender que os pais, na dúvida, não compartilha, Cristiano. Se tu não sabe onde que tu tá compartilhando, Cíntia, ninguém lê termos de uso. Se tu não lê os termos de uso daquela plataforma em que tu pretende compartilhar as imagens do teu filho, se tu não sabe como é que funciona o tratamento de dados daquela imagem, se tu não faz isso, não compartilha. A gente tem outras situações também que eu acho que é sempre bom lembrar. Nunca, em hipótese alguma, divulgar foto em estado de nudez, né? Eu acho que eu digo que nós três aqui todos nós tivemos aquele momento do álbum de fotografia impresso de casa, né? Sim. Todo pai e a mãe tinha aquele álbum de fotografia que a gente passava vergonha com o namorado, com a namorada, em que ele mostrava aquela fotinha dentro da banheira clássica, que todo mundo tem. Mas aquela foto, ela fica dentro do álbum impresso, dentro da gaveta de casa. Ela não tem que ser compartilhada. Porque por mais fofinho que seja, por mais que o pai e uma mãe não vejam maldade nenhuma naquilo, a gente tem inúmeras formas de predadores digitais e nisso o vídeo do Felca é extremamente educativo para conseguir entender o alcance disso, de que uma postagem completamente ingênua tem uma grande probabilidade de chegar aí em péssimas mãos. Cristiano, eu queria fazer uma pergunta, claro, mas talvez tu queira falar sobre o que a gente está falando. É só pontuar, acho que perfeita essa linha do meio, né? E acho que é importante essa contextualização quando a gente fala de redes sociais. A gente verifica muito em rede de pedofilia, né, pornografia infantil, o uso, né, e a busca por essas imagens. Então, quando a gente compartilha, a gente joga para o mundo algo que tu perde o controle. Então, são pequenos cuidados. Eu acho que ele deixou já, o Instagram ele deixou há muito tempo de ser só aquele álbum que tu usava para fotos, né? E o produto somos nós ali, né? O produto somos nós. Então tudo que tem ali ele pode ser utilizado. Então quando eu tenho uma rede social aberta, o cuidado é extremamente redobrado. Então se eu quero fazer, se eu tenho aquela percepção no caminho do meio que eu, pelo meu poder familiar, ou em razão de para uma mãe, uma avó, uma tia que está fora, acompanhar aquele desenvolvimento, eu tenho um ambiente fechado, com controle de postagem, não postando nudez, não postando isso, e sim coisas de rotina que seja, tá? Porque o risco é quando tu tem um grupo aberto, tu publica fotos e coloca um simples hashtag, né? Bebê no banho, isso vai gerando, né, a busca ali para o indivíduo, engaja, e ele acaba buscando semelhanças, e a gente está expondo. A maioria dessas postagens são inocentes, por falta de conhecimento do risco disso. Porque tu pode ter, por exemplo, tá? Olha um risco.
A rede social fechada, de certa forma, ela é menos arriscada, se tu parar para pensar, por exemplo, com o WhatsApp. Se eu botar a foto do meu filho na praia, no grupo do WhatsApp da família, e a vovó tem o grupo do clube de vós, colocou lá e outro achou bonitinho, colocou ali, ganhou o mundo. Ele ganha o mundo aquela foto. Mais rapidamente, às vezes, porque daí tu perdeu o controle. Né, do que dentro daquela rede que tu tem o controle. Mas mesmo assim, com as pessoas que tu tem ali conhecidas, tu não sabe como comentar, não sei como meu vizinho lida. E nós cumprimos diversas operações onde nos surpreende os alvos. Né? É um advogado, é um médico, não tem classe social, profissão, tá? E sexo no predador de crianças vulneráveis, né? No pedófilo, e isso nos preocupa bastante. Então, esse cuidado que tem que ter no compartilhamento é extremamente importante. O Felca fez um grande favor de disseminar algo que não é novo. Muitos já vêm alertando há muito tempo, só que o alcance dele, e esse que é a grande jogada, que tu vive essa dicotomia. É ruim, mas ao mesmo tempo é o meio que tu tem para alcançar. Né? Então, o algoritmo é ruim, mas ele é bom. A nossa investigação passa pelo algoritmo. A gente está conversando com as pessoas sobre esse tema porque estamos na rede. Isso, então é a questão muito mais regulatória, não no sentido de uma censura, mas de formas de controle e principalmente educação para compreender o que esse processo traz quando a gente trata de criança e adolescente. E mesmo o adulto, porque aquele material que tiver acessível, né, se nós não compreendermos o que está sendo utilizado, se torna um pouco dificultoso lidar com essa situação. Tá? Acho que não sei, tu queria fazer uma pergunta. Não, eu tô com a minha cara de riso. Tá eu tô nervoso. com a minha cara de riso. Não tô nervoso. É só porque o que eu ia perguntar, tu já foi respondendo tudo sem eu perguntar. Já foi te antecipando, cara. Mas tu não sabe que eu tô lendo pelo teu algoritmo? Não, mas que teu óculos é muito bom. Ó. Tu já foi olhando. O que eu tinha para te perguntar e que vai ao encontro dessa conversa toda e que tu já estavas falando é mais a possibilidade da polícia entender essa exposição toda infantil e juvenil. Ela está calcada mais nesses crimes de pedofilia? Ou há um outro caminho dessa superexposição que também cai na mão da polícia? Não, existem diversos crimes ali previstos no Estatuto da Criança e Adolescente, né? E não só a pedofilia, a pornografia infantil, né? Mas esse é o que mais aflora. E foi bom tu colocar isso porque tem alguns aspectos que são bem interessantes assim, para debater sobre esse tema, que é o fato de nós temos que prevenir, o dano depois é muito difícil de recuperar, mas a educação, a prevenção geral, ela passa por tu ter uma repressão efetiva e que ela seja inibitória de novos eventos. E quando eu tenho uma legislação que ela é, de certa forma, fraca ainda, apesar de ter uma regulação bem ampla, importante no nosso estatuto, né, até exemplo, mas nós não temos um mecanismo de punição que traga uma certeza e uma desmotivação, desencorajamento. Vou te trazer um exemplo. Se eu tenho uma pena baixa para receptação, eu não consigo combater o roubo e o furto da mesma forma. Tu entende? Se eu tenho uma despenalização do consumo de drogas, eu não tenho uma efetividade forte no tráfico, no combate ao tráfico. Se eu tenho penas brandas para cybercrime e para pedofilia, eu não tenho uma ação que se torne eficaz naquele combate. Se eu não tenho uma forma de controlar que eu digo de haver a obrigação dessas plataformas, que eles têm a obrigação de, além de tirar aquele conteúdo, nos abastecer com informações que levem à responsabilização desses indivíduos, eu não desencorajo. E aí, ao mesmo tempo, quando eu tenho influencers faturando milhões, eu tenho a proporcionalidade que eu quero chegar. A proporcionalidade da receptação e do furto e roubo tem a proporcionalidade entre a pena para aquele indivíduo que está expondo, erotizando uma criança, e a desproporcionalidade com o ganho que ele tem com a precificação
tá? Com a monetização que ele tem nessas plataformas. Esses indivíduos estão andando de Porsche, estão andando com ouro, estão andando com lancha, estão com prédios cinematográficos, e nós temos operações aqui, Brasil afora, de influencer com milhões apreendidos, que não há o desencorajamento e eles mesmos comentam. É muito pouco a pena. Compensa. Então aquela do crime compensa, só que hoje é um crime mais moderno. E a internet E também que traz vira um terra dano, de ninguém e que quando traz a um gente dano, não tem essa e que traz um condição. dano muito grande, porque na verdade ele dissemina. Não vivemos a questão da adultização agora. Tu tem, vamos voltar lá na época de grupos de axé, grupos que tínhamos nos anos 90, com crianças dançando, programas infantis que hoje viram memes, que a gente assiste, né? Eu sou dessa época, tu vai lá ver como que era, programas de televisão, tem músicas apelativas há muito tempo, né? Fazendo com que se dance daquela forma erótica. Tu tem incentivos de todas as formas e não tem mecanismos eficazes. E passa muito pela conscientização. Qual é o papel das plataformas digitais na proteção da criança? É uma pergunta. E é só responsabilidade da família ou também das Big Techs? Essa me pega muito, assim. Tem um olhar trágico e, para mim, muito realista a respeito disso. Mas o Cristiano também ia falando, Cíntia, de algumas coisas, quando ele falou da hashtag, posta uma foto ali de um bebê, hashtag, e bebê no banho, bebê fofinho, né? Que isso é uma possibilidade de pesquisa para quem quer pegar esse material. Então, as duas perguntas para a gente já ir se encaminhando para o nosso encerramento, para deixar as pessoas com a indagação, né? Eu gosto disso. Que a gente está aqui numa conversa e isso vai criar em quem está assistindo, se a gente cumprir com as expectativas que eu estou tendo sobre esse Fabincast, vai criar a possibilidade da pessoa se questionar, de pensar assim, poxa, mas eu não sabia disso, vou parar para enxergar essas coisas todas. Antes do encerramento, vamos poder falar sobre essas duas questões. A primeira, que orientações a gente pode dar para os pais para proteger os filhos, né? Nessa questão dessa superexposição das redes. E a segunda é, essa proteção é um papel só dos pais ou as Big Techs têm responsabilidade nisso também? E se as Big Techs tendo a responsabilidade, se elas vão fazer alguma coisa? Eu acho que a gente tem... quando a gente fala desse tema, a gente tem muitos desdobramentos em várias áreas, né? Criança e adolescente, parte criminal, a parte da psicologia, parte da responsabilização das plataformas. Eu sou uma pessoa que levanta muito a bandeira de que é sim uma responsabilidade também das plataformas. Eu acho um completo atraso. Quer dizer, não vou dizer mais um atraso, porque a gente teve esta semana, inclusive, a aprovação do PL 2628, que traz a responsabilização das plataformas, né? A gente teve aí, desde 2002, esse PL estava tramitando no nosso Congresso Nacional, mas eu brincava aqui antes do podcast que o Brasil é o país de que precisa acontecer uma tragédia, ou precisa, né, ser escrachada uma situação extremamente grave para que isso aconteça. Assim aconteceu com a Lei Borel, né? A Lei da Palmada não pegou, precisou acontecer a situação do Henri Borel para a gente ter, né, ser levado a sério a legislação. Carolina Dickmann, Maria da Penha e assim por diante. E agora nós tivemos, então, finalmente a aprovação de uma lei agora, portanto, que espero que seja sancionado, enfim, que se leve adiante para que a gente consiga e que traga, de fato, essa questão da responsabilização, que já acontece em outros países. A gente teve, inclusive, a Austrália, é algo super comentado, né? A Austrália proibiu expressamente as plataformas de aceitarem adolescentes crianças e adolescentes com menos de 16 anos. Então, eles... Exato, né? Então, aqui é importante a gente lembrar que os termos de uso das redes sociais que a gente conhece, elas têm ali a fixação de idade a partir dos 13 anos. E nesse PL que foi aprovado, eles colocam a completa vedação de crianças, daí diminui 1 ano, que eu acho ruim isso, né? Então, criança a gente tem hoje, pelo nosso ordenamento, até os 12 anos incompletos, depois é adolescente.
E aí a gente, e aí eu entendo que a gente ainda não tem, né, uma maturidade, um discernimento, um desenvolvimento necessário para entrar nesse mundo, mas assim passou o PL, e a gente passa a ter uma fixação. E a multa prevista no PL, Rodrigo, é bem considerável. Tem um limite ali de até 50 milhões, né, Cristiano? Então, que também são valores que, inclusive, também a França também tem fixação de multa. Então, a Austrália também, e é mais ou menos nesse patamar. Então, acho que a gente começa, e aí, de novo, da gente agradecer o Felca, né, de ter realmente se disponibilizado, tido essa iniciativa, porque se não fosse isso, Rodrigo, eu tenho certeza que esse projeto ainda estava aguardando votação, Cristiano. Não sei a tua... Não tenho dúvida. É que nem um acidente tem que acontecer para tapar um buraco, né? É assim que funciona. Eu vejo, concordo com a Cíntia em relação a esse aspecto da responsabilidade. Atribuir apenas aos pais, e não é diminuindo a responsabilidade das famílias, mas da forma como nós somos cercados pela tecnologia, por multiplataformas, big techs, bilionárias, botar a responsabilidade de um pai e numa mãe, que por vezes não estão em casa e não tem, às vezes, o conhecimento do que é aquilo ali, o controle, né, a todo tempo, é uma irresponsabilidade, né? É passar a responsabilidade por gerir um Estado para as famílias. Infelizmente não é assim que funciona, né? Então nós temos leis, nós temos que exigir sim o cumprimento. Eu ia usar esse exemplo da Austrália. Nós temos que ser um pouco mais incisivos e aonde eles sentem é no bolso, né? Nós temos a dificuldade em investigações que nós, mesmo que tenhamos aí já algumas colaborações, é extremamente difícil conseguir alguns elementos de prova. Isso dificulta, são meses para responder algumas requisições. Precisa da ordem judicial, precisa disso, precisa daquilo. E isso dificulta a investigação para responsabilizar. E hoje, tu derruba um, entra outro. Né? Tu bloqueia um, ele se transforma em outra página diferente. Então, tem muitas formas de mascarar. Então, para proteger, é extremamente importante que as big techs contribuam, que sejam obrigadas a contribuir cada vez mais, que as famílias sejam conscientizadas cada vez mais da exposição, do risco da exposição, porque realmente nós temos uma responsabilidade e acabamos terceirizando um pouco a questão da criação, porque o pai teve que sair, a mãe, com todo o direito, as mulheres adquiriram seu espaço, e isso faz com que elas ocupem espaço na sociedade e demonstrando muito mais competência, inclusive, que os homens. Talvez estivesse nas mãos delas antes, talvez não tivéssemos tantos problemas. Depois não tá tão ruim. E a partir daí, eu acabo chegando esgotado, o pai chega esgotado, a mãe chega esgotado e deixa que assista um pouco. Quantas vezes a gente vai num restaurante, estão lá todo mundo jogando, e aí entram outros aspectos e deu tempo de falar. Dos jogos online, que são para captação, essas bets e disseminação do jogo, que não tem controle de quem está jogando, o endividamento das famílias. Então, toda uma dificuldade que nós temos para lidar com a gama de informações, com o mundo digital. Eles já são inseridos nessa alfabetização digital e nós temos que enfrentar como migrantes. Nós já temos gerações que já são os nativos, como a gente disse, mas lidar com entraves jurídicos, com entraves de investigação. A quantidade de ocorrências de crimes cibernéticos só aumenta e nós somos os mesmos, nós temos as mesmas limitações, nós sofremos de falta de investimento e de respaldo legal. Então, como a gente vai enfrentar no futuro a quantidade de problemas jurídicos, criminais, e agora só trazendo para o criminal, que é a minha área, e nós já verificamos que nós não conseguimos ter um alcance que nós gostaríamos. E cada vez mais parece que distancia. Se não tivermos esse olhar, essa conscientização coletiva de que nós precisamos fazer andar projetos, colocar representantes que tenham projetos sérios nessas áreas e não ficar só na teoria, porque é muito discurso e questões práticas são cada vez mais difíceis. Enfim, conversa boa, conversa necessária. Essas coisas batem na nossa porta todos os dias.
Elas incidem sobre a nossa vida, sobre a nossa existência, sobre as nossas relações sociais, humanas, familiares, enfim, os nossos afetos. E nos afetam. Então, a gente precisa discutir sobre tudo isso para a gente entender qual é o caminho que a gente pode seguir. Teríamos horas e horas de assunto aqui. A gente ia tomar um mate, daqui a pouco já ia fazer uma pizza e a gente ia seguir conversando. Eu só tenho a agradecer a vocês. A gente já estourou o nosso horário valendo, assim. Tá na hora de dar tchau. Vamos lá, então, né, gente? Eu quero deixar como mensagem final aqui que essa temática, quando a gente vê essa situação do jeito que tá, quando a gente se depara, né, com o cenário muito bem apresentado pelo Felca, eu acho que a gente tratou sobre vários pontos, sobre responsabilização dos pais, sobre responsabilização do Estado, poder público, mas eu acho que o grande recado que a gente tem que ter e a grande reflexão que a gente tem que fazer, Rodrigo, é que se a gente chegou nesse ponto é porque falhamos enquanto pais, falhamos enquanto Estado e nós falhamos enquanto sociedade. Porque todos nós somos responsáveis por isso. Todos nós contribuímos, de certa forma, para esse cenário atual. E agora é o momento que, se a gente não olhar para isso e pensar o que vamos fazer para mudar este cenário e caminharmos juntos nessas frentes, a gente... aí eu volto para não ter mais o positivo e pensar num futuro que eu tenho medo, Cristiano. Então, a minha proposta aqui de reflexão, e em especial para os pais e para aquelas pessoas que convivam com crianças, especialmente com crianças, mas também com adolescentes, é de que reflitam sobre o porquê. O porquê compartilhar, o porquê expor, o que eu tô postando, quem é que tá tendo acesso a isso. Reflitam. Né? Eu tenho certeza que esse simples ato de refletir antes de simplesmente postar, viu que é bonitinho, engaja, nananã, quando a gente para refletir o porquê, a gente já começa a entender que, opa, talvez eu não precise postar, talvez eu possa só guardar aqui no meu rolo de câmera e tá tudo certo. Né? Então, eu acho que esse é a mensagem que eu quero dar. Eu acho que toda vez que eu falo sobre isso, tem muito pai, muita mãe que torce o nariz pra mim. Eu digo, gente, eu não tô aqui pra dizer que vocês não podem postar. Eu quero que vocês façam, exerçam essa liberdade de vocês com consciência, com responsabilidade, pensando no futuro e no bem-estar e no melhor desenvolvimento possível dos filhos de vocês a curto, médio e longo prazo. Muito obrigada pelo espaço aqui, Rodrigo. Foi um prazer dividir essa conversa contigo, Cristiano. Também. Bom, um prazer também participar. A Cíntia, um conteúdo muito enriquecedor. Rodrigo, sempre uma condução exemplar e leve. Né? E o que eu gostaria de dizer assim para finalizar? Eu acho que a máquina de ursinho ali que tem para pegar, aquela máquina de ursinho, poucos percebem que ali é uma lavagem de dinheiro. Tá, na grande maioria. A nossa exposição e a busca por likes, busca por validação é uma exposição que nos coloca em risco e ao mesmo tempo nos coloca um preço. Nós não temos um preço, nossos filhos não têm um preço. Tá? E além do risco que se está exposto sem se conhecer. Muitos de nós não conhecemos. Nós estamos sempre aprendendo o que tem por trás de cada elemento ali que nos manipula. Então aquilo que tu não sairia na rua gritando, vamos trazer para o mundo real. O que eu não grito na rua, por que eu me sinto confortável em colocar na rede social? Né? Então, ser um pouco mais privado, ter cuidados, coisa que a gente orienta. Se tu tá no restaurante naquele momento, por que tu posta naquele momento? Tu tá dizendo onde tu tá. Tu posta depois, tu voltou da tua viagem de férias, aí tu posta. Aquilo de eu estou aqui. Qual a necessidade? Nós vivemos uma carência coletiva de validação e isso foi incutido. E nós temos que aproximarmos cada vez mais dos nossos filhos, né? Das escolas e trazer para eles o conhecimento do que são os novos riscos da sociedade. O risco não é mais o velho do saco que passa ali na esquina. Né? Não é mais a bruxa que vai vir. O risco hoje é um predador virtual.
O risco hoje é manipulação por inteligência artificial daquela imagem que tu postou. Então, o conhecimento, ele liberta dos riscos que a gente está exposto. Então, acho que é muito importante essa conversa, que tenham outros desdobramentos desse assunto, porque a gente não vai conseguir esgotar, e que tenham mais Felcas por aí, trazendo informação de qualidade para que as pessoas debatam de forma séria assuntos que estão afetando o desenvolvimento dos nossos filhos. Que a gente possa se apropriar das nossas potências para tentar mudar esses processos todos das relações humanas. Porque a gente está lidando com o nosso futuro. É isso. E ouvindo vocês falar e tal, eu pensei em algo que acabei de escrever aqui. O algoritmo e as big techs trabalham nas nossas fragilidades e carências emocionais. Perfeito. A gente precisa ter essa clareza. Quando tu falaste que eu não saio gritando na rua, eu não saio pelado correndo na rua, por que eu vou postar uma foto que eu tô pelado? Eu não saio falando coisas, externando na rua, por que eu vou postar isso? Uma sensação de impunidade. É importante a gente ter essa clareza, e esse papo eu tô adorando, mas já tem que acabar. Se tu gostou, já sabe, se liga nas redes da Faculdade Fabim, segue lá, compartilha entre os teus afetos. E quando eu estou falando de afetos, a gente sempre pensa nos bons afetos, nas pessoas que a gente gosta. Compartilha com quem tu gosta, mas compartilha com quem tu pensa que precisa ouvir essa conversa e ter uma compreensão do que a gente está falando aqui. Agradeço demais vocês, e eu disse já faz uns 5 minutos que estava na hora de dar tchau, então tchau, tchau.